Uma alegria para nós estar aqui, estar com vocês. Você que está em casa também, nosso muito bom dia a você que está nos acompanhando. Eu não sei se haverá, talvez, alguma pergunta, alguma interação. Eu não acessei a nossa transmissão, posso acessar aqui, mas se os irmãos aí que estão na mídia puder depois nos auxiliar, ficarei grato, tá bom? Ficarei grato pelo auxílio dos irmãos nesse sentido. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ajuda do nosso Deus em oração e sabedoria, pedir a Ele que Ele nos capacite com sabedoria para nós falarmos desse assunto tão importante da palavra dEle, que é dons espirituais. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos a bênção de ver nossos irmãos e irmãs adentrarem no ano de 2025. Agradecemos por sua proteção, agradecemos por sua paz, agradecemos, Senhor Deus, pela bênção que nós temos em Cristo Jesus de nossa tão grande salvação, Pai. Obrigado a Deus por esse sacrifício tão bondoso, tão generoso e tão amoroso que, ó Deus, nos tirou do lamaçal do pecado, do fogo do inferno e nos colocou, Senhor Deus, junto de Ti na eternidade. Pai, obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. E pedimos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, capacitação para falar, capacitação para ouvir, capacitação, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito para entender. Seja a Sua palavra nosso professor, nosso guia, nosso mestre, nosso ajudador, e seja a Sua palavra, Pai, que nos ajude a descobrir riqueza sem fim para a nossa vida. Pedimos, Senhor Deus, Sua bênção, Sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Dons espirituais. Então, seja bem-vindo, como o irmão Helder disse, a esse tempo de estudos. Eu gostaria só de deixar já aqui os irmãos cientes. Irmãos, nós temos 4 domingos, e nesses 4 domingos nós vamos fazer uma tratativa aqui de alguns assuntos que são relevantes e importantes, Mas não dá, meus irmãos, não dá para nós falarmos muita coisa sobre dons espirituais, Entrar na minúcia dessa questão. Então, hoje nós vamos fazer uma introdução e nós vamos mostrar o pano de fundo desse tema, que o apóstolo Paulo traz para nós em 1 Coríntios 12. É um dos textos principais sobre o ensinamento de dons espirituais. Na semana que vem, se Jesus não voltar, e tomara que Ele volte, Mas se Ele não voltar, e o Senhor permitir que nós estejamos aqui, nós vamos falar o que são os dons espirituais, quais são os dons espirituais. E aí, de repente, você vai conseguir entender um pouquinho da sua própria pessoa, da sua constituição, aonde você provavelmente se encaixa dentro da obra do Senhor. Depois nós vamos falar sobre a homeopatia de Deus. Deus, irmãos, Ele tem um objetivo grandioso em distribuir os dons, em capacitar as pessoas. Isso tem um sentido. E depois nós vamos falar também, no último domingo, vamos fazer o encerramento dos dons, e eu vou falar um pouco sobre unção, Vamos falar um pouquinho sobre unção espiritual. Creio ser, assim, importante. Irmãos, como nós sempre aqui colocamos, às vezes, não somente em questão de regras, mas até mesmo de conduta nossa, Todos têm a oportunidade de falar, e se você for objetivo e dentro do assunto, dentro da pergunta, dentro do que nós estamos falando, será uma grande bênção. Mas fique à vontade para você perguntar outras coisas. Talvez nós não consigamos responder efetivamente agora, e aí eu posso fazer isso de forma particular, ou no próximo domingo nós falaremos, tá bom? Então, os irmãos fiquem bem à vontade, vocês me conhecem, nem sabem como nós agimos. O irmão Helder leu o texto, eu quero ler de novo com você, só o versículo 4 a 6, Foi muito bom, muito boa a leitura feita pelo irmão Helder no início, e irmãos, uma grande bênção aqui para nós nessa leitura de 1 Coríntios 12, versículo 4 a versículo 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esse Senhor é um título, Curios,
é aquela pessoa que é reconhecida diferentemente de ser um rabi. Quando Judas chega para Jesus, ele chega para Jesus e fala, Rabi, Rabone, quer dizer mestre, professor. Mas quando a pessoa usa o título Curios, no grego, a palavra Curios quer dizer, você é o Senhor da minha vida. Então, essa palavra aqui, irmão, só há um Senhor da nossa vida. E o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Então, é muito importante que nós entendamos que o Espírito é o mesmo, que o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Na obra, e aqui eu quero já dar nesse início, nessa largada, já essa visão para você. Irmãos, quem trabalha na questão dos dons espirituais é a Trindade. A Trindade, ela está envolvida na questão dos dons espirituais. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo que opera, que traz a operação de todas as coisas que são realizadas na igreja, né? E vocês vão entender um pouco do porquê disso, né? Espero eu em Deus conseguir transmitir isso a você. Não está passando, Rebeca? Por favor, filha. Se não, você passa por aí. Foi? Não foi? Para esperar? É o outro? Ah, desculpa. Eu achei que era esse. Valeu. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Aí, opa, vamos voltar um pouquinho. Então, dons espirituais, está aí, né? Entenda isso, só voltando aqui, só para pontuar, né? É a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dons espirituais têm que ter o direcionamento dos três. Oi? Lá não está aparecendo? Agora foi? Foi, né? Irmãos, é importante que a gente entenda, e hoje a aula é a introdução, você precisa entender o pano de fundo. Tem uma coisa que é muito importante na interpretação bíblica e cada vez mais eu me conforto e estou muito aquecido. Já desde a época do seminário tinha isso em mente e agora ainda mais. Irmãos, a gente precisa conhecer a história. A gente precisa conhecer o que está por trás. A gente chama isso de pano de fundo. Então é importante que ao menos, mesmo que superficialmente, você possa entender como que isso se deu, né? Como as questões se deram. Paulo, ele vai para Corinto, ele passa pela região de Corinto, na segunda viagem missionária, e você pode ler Atos 18, e você vai entender a constituição da igreja, o começo da igreja de Corinto. Mas, irmãos, o que é a cidade de Corinto? O que é aquela região? Então, vamos dar um zoom aqui, né, para você poder entender. A região de Corinto, ela é banhada pelo mar Adriático e tem dois golfos. Um é o Golfo de Corinto, que está ao norte. Aquela região, para quem gosta de história, é conhecida como a região do Peloponeso. Ou seja, é uma área de transição para a Europa. Indo para o norte, ou seja, para cima, você está indo para a Europa, para o lado esquerdo. Para o lado direito, você vem para o Oriente, para o lado, a ilha de Chipre está mais para a direita, e aí você vai ver ali uma série de regiões que a Bíblia cita sempre para o lado direito. E há um golfo ali também, que banha também a cidade de Corinto, então ela é margeada dos dois lados por mar, e é uma cidade portuária. Então, quando você olha esse mapa, e você tenta entender por que aquela região é uma região tão importante? Ela é uma região muito importante porque por ali se escoa boa parte do comércio e da riqueza daquela região. Então é uma região muito forte de comércio e uma região muito forte de muita gente, de muitas nações que passam por ali. Então tenha isso em mente, porque isso faz muito sentido quando você entende essa questão, para você ver o que o apóstolo Paulo, entender o que o apóstolo Paulo vai escrever sobre todo o livro de Coríntios. Então nós não vamos pensar só hoje, a gente não vai pensar só no nosso texto e só em dons espirituais, nós vamos contextualizar todo o livro de Coríntios para você entender aonde o apóstolo Paulo quer chegar. Então
Então, quando a gente olha para Corinto, pensa assim, o que é Corinto? A gente precisa abrir uma cortina e algumas coisas precisam se desvanecer na nossa mente, tá? Entre essas coisas que precisam se desvanecer, é entender esse pano de fundo. E esse pano de fundo, ele se constitui da seguinte forma: era uma cidade grega. Essa cidade, ela foi constituída desde o começo da história da humanidade. Segundo se diz na história, se você for pesquisar, ela tem mais ou menos 6.000 anos de idade. Mais ou menos 6.000 anos. No ano de número 146 a.C., ela foi destruída. Um procônsul lá de Roma tentou invadir essa cidade, tentou conquistar, não conseguiu conquistar tudo, mas ela foi destruída no ano de número 146 a.C. Ela ficou por 100 anos em ruínas, mas como ela era uma região muito fértil, um lugar de comércio muito pungente, ou seja, havia muita riqueza circulando ali, Júlio César, o imperador Júlio César, em 46 a.C., ele reergue essa cidade. Então, ele reconstrói essa cidade. Ela era uma cidade grega. E aí, irmãos, Alexandre o Grande, vem aquele processo da Grécia, da expansão da Grécia, chegam ali, institui a cultura grega, e aí vem Roma depois e domina. Se você estudar, e escavações hoje em dia comprovam isso, tanto a cultura quanto a arquitetura mostram ali a presença romana através das colunas, através de muitas coisas que é comum estar em Roma. Então, era uma cidade que ela era considerada como uma mini Roma. Tudo que tinha em Roma, tinha em Corinto. Ela era uma cidade assim, como se fosse uma joia preciosa aos olhos do imperador. Então, se investiu muito recurso financeiro na reconstrução dessa cidade. Uma das coisas importantes também, que eu já mencionei aqui, mas é importante dizer, ela era uma cidade que tinha uma cultura muito diversa. Povos vinham do Oriente e faziam negócio ali. Pessoas vinham da região de Israel, da região da Síria e faziam negócio ali. Pessoas que vinham da Europa, da Espanha e de vários outros lugares faziam negócio ali. Era uma rota comercial muito favorável para muita coisa. Então, pense nisso, um centro comercial. Tudo que provavelmente pudesse circular naquela região, Corinto era uma cidade muito, mas muito estratégica mesmo. Mas ela tinha uma cultura e até se gabava disso. O povo se gabava disso, seus governantes. Mas ela não era uma cidade com tanta cultura como Alexandria e como Atenas. Tá? Atenas ainda superava ela, e Alexandria ainda superava ela, até porque Alexandre o Grande fez de Alexandria em Alexandria uma grande biblioteca lá para guardar livros e sabedoria. Uma outra coisa que nós precisamos entender também, dentro dessa questão de centro comercial, é que pela região de Corinto, a cerâmica era algo muito importante dentro do comércio deles. Eles tinham, a cidade, ela era uma cidade que ela descia tanto para o norte quanto para o sul, ela era alta no meio, digamos assim, e ela descia para o norte e para o sul através de um tipo de rocha, e esse tipo de rocha era usado na confecção de cerâmica. Então, você quisesse buscar uma pedra para fazer a sua casa, Nelson, aonde você ia buscar? Você ia lá para Corinto, né? Então, Nelson ia ter lá, né? Os mármores gregos, não é assim, né? Se fala lá dos mármores gregos, é uma região que tem favorecimento geográfico para esse tipo de situação. Então, muita gente ia atrás dessa riqueza também para a sua região. E como fazia uma ligação, ao invés de você, quando você olhou o mapa, ao invés de você dar uma volta, vou tentar pensar o contrário do que eu vejo, né? Quando você está aqui embaixo, e ao invés de você dar uma volta para subir para o norte, para ir lá para a região da Europa, o que é mais fácil? Escoa a sua produção pelo meio de Corinto. É muito mais rápido, é muito mais fácil, corre menos risco, e Corinto era uma cidade, irmãos, que de tudo se via ali comercialmente. Mas ela também era uma cidade que tinha
uma diversidade religiosa muito grande. E essa diversidade religiosa era aquilo que nós conhecemos como sincretismo religioso. Alguém sabe o que é sincretismo religioso? Faz ideia? Pastor, eu imagino que é isso. Você saberia dizer? Eu acho que os microfones aqui vão conseguir captar a sua voz, tá bom? Nós não vamos dar o microfone a você, tente falar bem alto. Você sabe o que é sincretismo religioso? Já ouvi e não estou lembrado. O que é sincretismo religioso? Quando você pesquisa na internet, você fizer uma pesquisa simples sobre Corinto, uma das primeiras coisas que vai aparecer para você é isso. Eu poderia dizer, mas eu quero ler para você a definição, uma das definições que eu vi na internet. Sincretismo é um termo que se refere à fusão de elementos culturais. Era uma cidade grega que foi dominada pelo Império Romano. Duas culturas estão se fundindo. Então, quando o romano vem, ele traz a bagagem cultural dele, e o povo que está vivendo ali vem e fica com aquela bagagem. E aí faz o quê? Faz uma fusão, uma mistura dessas duas culturas. Mas não é só a cultura. Então, a fusão de elementos culturais, religiosos ou ideológicos distintos. Então, ou seja, eu tenho uma realidade que vai se fundir com uma outra realidade. No nosso Brasil, houve isso? No nosso Brasil? Em que sentido houve? Nas religiões de matriz africana, né, houve essa questão. Era proibido, na época lá do Império, fazer o culto com aquelas divindades, e aí então vamos pegar uma divindade que é parecida e vamos dizer que essa divindade é aquela. Fundiu e aí a coisa virou uma coisa só. Isso é sincretismo religioso, entende? E uma das coisas importantes, irmãos, a palavra sincretismo tem origem no próprio termo grego, né? Sincretismos ou sincretismos, alguma coisa assim, que significa união, mistura ou combinação. Então, o sincretismo, ele visa isso, união, mistura ou combinação. Essa talvez seja uma estratégia do inferno, seja uma estratégia de Satanás, para enganar muito as pessoas com muitas coisas. E aqui fala um pouco também, né, sobre essa questão que os irmãos citaram, né, do nosso país, sobre a questão das divindades, né, que foram substituídas uma pela outra. Então, nós vamos falar um pouquinho desse sincretismo para você poder entender. Quando o apóstolo Paulo escreve o livro de Corinto, irmãos, é muito interessante quando você começa a visualizar essas coisas, né? Dentro desse sincretismo religioso, nós temos um sincretismo que envolve a adoração de deuses e deusas, né? Essa deusa é a deusa grega chamada Afrodite. Mas quem é que corresponde a essa deusa em Roma? Vênus. A deusa Vênus e a deusa Afrodite é a deusa do quê? Do amor, é a deusa da beleza, a deusa da fertilidade. Ai, hoje eu acordei muito feio, peraí, deixa eu ir lá e fazer alguma coisa, fazer um sacrifício para essa deusa, para ela poder deixar eu mais bonito hoje. E a gente brinca assim, a gente dá até risada, mas irmãos, a coisa era séria lá atrás. Então, se as pessoas tivessem problema no amor, eu quero ter o meu marido de volta, para quem que eles iam fazer um sacrifício? Para a deusa Afrodite. Então, preste atenção a isso. Eu preciso recorrer a um Deus que cuida de um tema, eu preciso recorrer a um Deus que cuida de uma área, para que eu, fazendo o sacrifício e estando à disposição dele, ou sendo servo dele, ele vai me atender. A deusa Vênus, a coisa é tão séria, irmãos, que os rituais dessas deusas, eles envolviam orgia sexual. E não só orgia sexual entre homem e mulher, era entre homens e animais. Era uma coisa muito perversa que se fazia. Da onde vem a palavra doença venérea? É dessa deusa Vênus, que é a deusa romana. A deusa grega correspondente a ela é a deusa Afrodite.
Então imagina só, estou vivendo a minha vida aqui de boa, sou grego, faço os meus sacrifícios para a deusa Afrodite, vem Roma e começa a dominar aqui. Agora nós pertencemos ao Império Romano, temos que pagar taxas, ao invés de nós termos o dólar, agora nós vamos ter o real, né? Estou brincando. Aí, não vamos entrar nesse mérito, né? Aí, agora mudou tudo, e agora qual é a deusa que eu tenho que adorar? Então, os estudiosos lá, o povo, ó, vocês adoravam a deusa Afrodite, então agora vocês vão ter que adorar a deusa Vênus. E ali foi se incorporando toda essa questão. A deusa Afrodite, ela tinha um templo que era dedicado a ela. E nesse templo havia 1000 prostitutas cultuais. E aí você imagina a situação. As pessoas vêm de um outro lugar e passam por ali. E as pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com as suas famílias, e aí os homens, o que eles faziam? Eles iam atrás dessas mulheres, para dizer que estavam se aproximando dos deuses, ou querendo ter uma boa viagem, fazer os bons negócios, eles se envolviam sexualmente no templo. Qual era a característica dessas mulheres, essas 1000 prostitutas cultuais? Elas tinham a cabeça rapada. E aí você entende por que Paulo escreve em 1 Corinto que o cabelo foi dado, o véu tem que ficar no lugar do cabelo. Porque quando as mulheres foram evangelizadas e elas foram ganhas para Cristo, essas prostitutas começaram a vir para dentro da igreja de Corinto. E chegando na igreja de Corinto, então você imagina, chegando na igreja de Corinto, você vê um monte de mulher de cabeça raspada. E você está visitando a igreja, e você ainda não é cristão. Qual é a impressão que vai dar para você? Que ali é uma igreja de prostituição. Aí o apóstolo Paulo vai e recomenda o quê? Então cubra a cabeça. Entende, irmãos? Essa é a questão do véu. Agora, eu preciso entender a história, para que quando eu leio a Bíblia, eu consiga entender com mais propriedade o que ele está dizendo. Então há um contexto cultural atrás dessa questão. E a gente sabe que muitas mulheres que serviam nesse templo, elas serviram ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios que a mulher, ela tem que usar o véu. Tá bom? Entendido? Então, ó, a deusa Afrodite era uma das deusas adoradas. Existe também o deus Apolo, deus grego Apolo. O deus romano correspondente a ele é o deus Febo, ou Febo. Eu lembrei da irmã Rose, né, que gosta do sabonete Febo, né? Febo, na hora eu lembrei, irmã Rose. Lembrei de você, né? Ela gosta quando eu compro sabonete Febo para ela. Ele era o deus da ordem. Peraí, minha casa está uma bagunça. Eu estou brigando com meu marido, com a minha mulher. Para quem que eu tenho que adorar? Para quem que eu tenho que fazer um sacrifício? Para o deus Febo. Ele era o deus da música e ele também era o deus da arte. Agora, pense comigo, tanto essa deusa, atrás dela, talvez a imagem para você aqui, não dá para ver muito bem, mas atrás dela tem um sol. Atrás desse deus tem um sol. A maioria desses deuses tem uma ligação muito grande com o sol. A adoração aos astros siderais. Eu já falei para os irmãos aqui há muitos anos atrás que o sol é a representação de Baal. Baal não é o deus fogo? O elemento de adoração a Baal na terra é o fogo. Aí Elias vira e... Olha, Elias é inteligente, irmãos. O Deus de vocês não é o Deus do fogo? Vamos ver qual é o Deus que responde por fogo. Porque Elias sabia que Deus respondia por fogo. Aí chega lá, meio-dia, Elias olha para os camaradas e fala: gente, cadê o Deus de vocês? Tem uma tradução de Bíblia, irmãos, eu estudando, eu acho engraçado isso, eu acho tão interessante, irmão Éder, mas tão interessante, que Elias zomba deles, e a Bíblia fala que zomba. Elias tem uma tradução de Bíblia que fala: será que o Deus de vocês não foi aliviar o ventre? Foi, talvez ele esteja ocupado, porque ele não vem responder. Elias faz uma oração de 15 segundos ou menos, e o fogo cai do céu. Somente há um Deus verdadeiro que responde por fogo. Mas nós não adoramos o fogo e nem o sol, nós adoramos ao Deus que criou o sol e o fogo. É o Senhor nosso Deus.
E era isso que Elias estava reconstruindo o altar. Então perceba, a maioria desses deuses tem uma representação sempre envolvida com o sol e com o fogo. Aí você vai adorar um outro Deus que se adorava lá dentro de todos os deuses que se adoravam, existia um Deus chamado Hermes. O correspondente dele em Roma, qual era? Mercúrio. O que esse Deus Hermes faz? Ele é o Deus do comércio. Meu comércio não está indo bem, a funilaria lá, ninguém está trazendo o carro aqui para consertar. E agora? Vou fazer um grande sacrifício ao Deus Hermes. Meu comércio vai bombar agora. Aí o irmão Nelson vai lá, pega um boi, alguma coisa, e sacrifica esse Deus. Se fosse só isso, estava bom, né? Mas tem mais coisa. Esse Deus, ele também é o Deus da velocidade. Ele também é o Deus da sorte. E quando a gente fala de Hermes, esse Deus, por ele ser o Deus da mensagem, ele era o encarregado de levar as mensagens do Olimpo, dos deuses gregos do Olimpo, para os mortais, ou para onde ele quisesse, para onde deveria ser levada a mensagem. Existe uma matéria que a gente estuda no seminário, irmãos, eu estudo essa matéria até hoje, ela é chamada de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da palavra do Senhor. E aí existem os dispositivos para você entender. A hermenêutica provavelmente venha do nome desse Deus Hermes, porque ele leva a mensagem, essa mensagem precisa ser interpretada. Então, mais um Deus aí, ó, a deusa Atena. Estou com um problema com alguém, quero que a pessoa morra, vou ter uma batalha com alguém, vou ter uma briga, alguma coisa, vou lutar com um exército. Aí o governante, ele fazia um sacrifício para quem? Para a deusa Atena. O correspondente à deusa Atena, em Roma, é a deusa Minerva. Aí eu descobri por que as minhas irmãs falavam para mim, Valfrido, não me enerva. Não me enerva. Senão eu te pego, né? A gente tinha essa brincadeira em casa quando era criança. Não, Minerva, Valfrido. Minerva é a deusa romana da guerra. Era a deusa também da sabedoria, da justiça, das artes, e era a deusa da estratégia na guerra. Existe uma história, que é a história de Jason. Ele é comissionado por uma deusa, se eu não me engano, a deusa Atena, constrói-se um navio, coloca uma carranca na frente do navio, que é a imagem de Atena, e ele vai até Cólcida para buscar o velocino de ouro. Era um aparato lá, acho que ele traria vida, ou ressuscitaria. Eu assisti um filme em 1960, alguma coisa lá atrás, que fala sobre essa questão da mitologia grega, né? E a deusa Atena está envolvida nisso, e ela vai ajudando os argonautas, porque era Jason de Argo. Argo era conhecida, Corinto era conhecida como Argo. Então, na mitologia grega, a cidade que foi fundada como Corinto, ela vem da cidade de Jason, ela era conhecida na mitologia grega como Argo. Agora, preste atenção comigo nessa questão. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Irmãos, quantos deuses nós falamos até agora? 4. Existe o deus Dionísio também, na mitologia grega. O correspondente romano dele é o deus Baco. Baco é o deus do vinho, mas é o deus também da bacanalidade. Existe a deusa Cibele, a Bíblia também cita ela. Existem vários deuses para várias situações. E o que eu quero chamar a sua atenção, diante do texto que nós lemos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Então, quando a gente pensa num Deus que opera várias coisas, é um Deus só. E aí o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve isso daqui, ele está escrevendo para pessoas que eram escravas de vários deuses. Para nós, irmãos, está muito longe imaginar uma situação dessa. Você é escravo porque você é comerciante, você é escravo de um Deus do comércio. E você tem que sacrificar para ele, você tem que fazer um ritual, você tem que fazer uma coisa para ele te abençoar.
Você vai sair para uma viagem marítima, você tem que fazer um sacrifício para aquele Deus te abençoar, para Ele te ajudar. Aí você vai fazer lá, além da viagem marítima, você vai fazer comércio. Você tem que sacrificar para quantos deuses? Para 2 deuses pelo menos. E existia uma infinidade de deuses. Comece a entender o que é ser escravo dos ídolos. Comece a entender o que é ser escravo de Deus. Faz sentido? Está dando para você entender o que é? Capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, sem sabedoria, sem conhecimento. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados. Essa palavra levados no grego, irmãos, quer dizer que você vai por vontade própria. Vocês eram levados, vocês faziam porque vocês queriam. Vocês eram levados aos ídolos mudos. A palavra mudos é afonos, que você conhece da palavra quando você está afônico. Afônico quer dizer não tem voz. O ídolo que não fala, o ídolo que não reage, o ídolo que nem se mexe. Olha que interessante. Conforme éreis guiados, vocês iam de boa vontade e vocês eram guiados por esses deuses, por essas coisas que não faz sentido nenhum. Mas um só é o Senhor, um só é o Espírito, um só é o Deus. Irmãos, se tem uma coisa que o apóstolo Paulo quer deixar claro para nós, quando ele fala dos dons, e esse é o pano de fundo que eu quero trazer para você. Quando ele fala disso, ele quer dizer, gente, antes a vida de vocês era assim. Vocês eram guiados por uma infinidade de coisas, mas agora tem que ser um só. É um só Deus que opera todas as coisas na vida de vocês. Vocês eram escravos de uma infinidade de coisas, mas agora vocês são escravos de um único Deus. E a gente sabe que esse único Deus, irmãos, é um Deus muito bondoso, muito amoroso, né? Então, entenda isso porque é muito importante. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, anseios, suco de maracujá? Não? Irmã Maria, pergunta? Não é pergunta, apenas quero fazer um comentário. Comente. Que coisa, hein? Mudou para Miriam. Miriam. Por isso que a minha mãe colocou o nome de Miriam. O final foi melhor do que o começo, hein? Que legal, irmão. Que legal. Tá vendo, irmãos? A verdade, ela esclarece, né? Ela esclarece. Irmãos, eu fiquei essa semana estudando isso daqui e vendo, irmã Maria, situações assim, né? Pensando nisso. Irmãos, o povo era um povo muito sofrido com essa questão dos deuses, de sacrificar. Talvez pessoas tinham que comprar algo, um animal, alguma farinha, alguma coisa, e não tinha nem dinheiro para comer em casa. Mas o sacrificar ao Deus era algo tão importante para ele, para que ele pudesse ter sucesso. E, irmãos, quando a gente olha o panorama da Bíblia, falando sobre os deuses, por exemplo, vá comigo lá no Salmo de número 106. Salmo 106, eu recomendo a você a leitura dele, junto com o Salmo 107. Anos atrás eu preguei 4 mensagens no Salmo 107, falando da história de Israel, e um panorama da história de Israel você tem no Salmo 107. É como se fosse um hino
e há um estribilho que se repete aqui no Salmo 107. Mas o Salmo 106, versículo 30 em diante, dá uma boa ideia para nós do problema que é adorar deuses estranhos, né? Vai contar da história de Finéias, mas eu quero começar no versículo 33 em diante com você. O que a Bíblia vai dizer sobre a adoração dos deuses estranhos? Vai dizer o seguinte: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, falando da desobediência do povo de Israel, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas... O que o povo de Israel fez? Um sincretismo religioso. Irmãos, a mistura trouxe problema para o povo santo de Deus. E serviram. A palavra servir significa ser servo, ser escravo de boa vontade, sou escravo daquele ídolo. É isso que o povo estava fazendo, substituindo Deus, ao invés de ser escravo de Deus, servo de Deus, eu estou sendo escravo da minha própria vontade, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas a quem? E as pessoas, hoje em dia, irmãos, e muitos não entendem isso. Sacrificar aos ídolos é a mesma coisa que sacrificar a quem? É isso mesmo. A gente não gosta nem de repetir, mas é isso. Por trás de uma divindade, é isso que a Bíblia nos ensina, por trás de uma divindade há um demônio. E as pessoas não adoram, mas é o que é... Não, é o demônio que está por trás. Sacrificaram seus filhos a quem? Aos demônios. Um dos sacrifícios que era feito dos filhos era ao deus Moloque. Mateus vai nascer daqui a pouco. Amém? Com a graça de Deus vai vir bonito igual a mãe, né? Eu tenho que fazer essa brincadeira, né? Vou parar de fazer essa brincadeira. Aí Mateus vem, e aí Isaías fala que o povo de Israel fez, irmãos, algo terrível. O povo de Israel ia no Vale de Tofete. Vale de Tofete é o Vale da Zabumba, em que os sacerdotes de Moloque tocavam zabumba e vamos oferecer Mateus, que é o nosso primogênito, ao deus Moloque. E pegava o Mateus e jogava dentro do ventre do deus Moloque, ou colocava nas mãos de bronze dele, e Mateus queimava, e a zabumba tocava para não ouvir o choro da mãe e do pai. Mas o povo de Israel fez essa abominação. Você consegue entender uma situação dessa? Você consegue entender? Mas para nós é algo assim, extremamente distante o entendimento disso. Mas, infelizmente, foi isso que o povo de Israel fez. Eles sacrificaram. Versículo 38 do Salmo 106. A Bíblia vai dizer o seguinte: e derramaram sangue inocente, e o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos deuses de Canaã, e a terra foi manchada com seu sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com seus feitos. Essa palavra corromperam com seus feitos, ela tem sempre dentro do seu contexto, tanto no hebraico quanto no grego, um sentido de impureza sexual. Quando a Bíblia fala, e derramaram sangue inocente, anos atrás eu vi um comentário de um estudioso sobre o Antigo Testamento, sobre essa parte do Salmo. O derramar sangue inocente não significa simplesmente ir lá e matar a pessoa. Significa ter o relacionamento sexual forçado com alguém que é virgem. Então, ou seja, fazer um estupro como algo que vai trazer uma adoração a um Deus estranho. Forçar um homem ou uma mulher a um relacionamento sexual. E nos órgãos sexuais há muito sangue. A irrigação de sangue é muito grande. O sangue que é derramado em terra. Irmãos, há uma nação, que eu não vou dizer para vocês o nome, e eu vi também um estudo de um pastor falando de uma igreja que tem lá numa região, nesse lugar. O tanto de ossos de crianças pequenas que se acharam ali anos atrás. É uma nação que está guerreando contra uma outra nação. É uma nação grande que está guerreando contra uma nação pequena. E aí você já vai entender quem é.
E esse pastor fala que lá foi achado, embaixo dessa igreja, muitos ossos. E o que foi verificado é que houve muitos estupros dessas crianças. Pessoas vão pagar por isso diante de Deus ainda em algum momento. O sangue inocente foi derramado. Para esses deuses que você vê aqui, há muito sacrifício de sangue que foi feito para agradá-los e para ter o favor desses deuses. E uma coisa, irmãos, importante, nós vamos falar disso agora nas práticas. Quando se realiza algumas práticas, é como se você estivesse, na prática, incorporando esse Deus. Porque esse Deus, ele tem que estar dentro de você para te dar sabedoria, para te dar força e para te favorecer. Só que nós, pelo contrário, nós temos nesse vaso de barro um tesouro eterno. Nós temos um tesouro inigualável, a força do poder do Espírito Santo do Senhor. Fomos nós selados com o Espírito Santo da promessa. Aí você entende 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito, mas um só é o Senhor, mas um só é o Deus. Nós servimos um único Deus, um Deus que habita dentro de nós e que nos capacita o tempo todo. Amém? Sim. Diga, irmão Nelson. É verdade, é uma realidade, né? E, irmão Valmir? Legal, irmão Valmir. Ó, uma coisa para vocês pensarem, talvez o pensamento de vocês se enganchem com o que eu vou dizer agora. A questão de que Paulo, ele é descendente de quem? De judeu. O povo judeu vem de Israel, que é Jacó, das 12 tribos. 12 tribos que vão para o Egito e lá eles são o quê? Então Deus poderia ter escolhido qualquer nação, qualquer povo, mas Deus escolheu um povo que era escravo, que sabia o que era escravidão, para dizer para aqueles que são escravos que a escravidão pode ser desfeita através de Jesus Cristo, que também é judeu. Olha, irmãos, que coisa magnífica. Um descendente de escravo vai para aquela região e fala: vocês podem ser livres. Mas quem é você? Você é descendente de escravo. Paulo, irmãos, não via essa situação como uma situação ruim, ele via como uma situação boa, né? E pensando nas questões que envolvem aqui, irmãos, nosso estudo. Rebeca, acho que saiu, filha. Ou fui eu aqui?
Pergunte. Não, não. A questão de o povo, a questão de Noé é uma coisa, e a questão que o Salmo 106 trata, filho, é a questão de que o povo, para onde a nação de Israel vai, tem uma cultura. E qual era a menção que Deus fez? Depois você pode ler Deuteronômio 18, de 9 em diante, e a ordem de Deus é: vocês vão passar a faca no pescoço de todo mundo. Quando você olha para Gênesis 15, se eu não me engano, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim, Deus vai falar para Abraão: Abraão, a medida dos amorreus ainda não se encheu. Quem são os amorreus? As pessoas que vivem na terra de Canaã. Mas a medida deles vai se encher. Então, quando a medida se encher, Israel vai ser a minha espada, Israel vai ser o meu juízo. Israel tinha que entrar lá e dominar aquelas nações e ir expulsando, e não praticar aquilo que eles praticavam. Aí quando você lê Crônicas, por exemplo, tem alguns reis, lá em 2 Crônicas, que são os reis de Judá, poucos se desviam do caminho do Senhor. Israel do norte, que é o povo considerado como povo de Israel, ou a nação considerada como Efraim, eles se desviam mais. Mas alguns se desviaram, vão lá e conquistam uma cidade. Naquela cidade se adorava um Deus estranho. Aí o que o rei fez? Pega aquele Deus e traz e coloca dentro do templo de Deus. Deus falou para ele: filho, agora a sua ruína vai acontecer. Entende? Esse sincretismo não tem a ver com essa questão, são questões distantes, mas quando o Salmo 106 fala, está falando da caminhada do povo de Israel para a terra prometida, e dentro da terra prometida eles se apropriam de coisas que os outros povos fazem como culto e Deus não aprova, tá? Aí pensando na prática dos cultos de mistério, tá? Que é o que a gente vai falar, todos esses cultos para esses deuses são considerados como cultos de mistérios. Irmã Carla? Fale alto para eu poder ouvir também. Eu estou olhando aqui, o senhor passando as imagens, e muitas pessoas podem estar até longe daqui do Brasil, né? Mas as imagens que o senhor mostrou, aqui no Brasil, são cultuadas com deuses africanos. Sim. E aí eu olhando assim, eu imagino pensando, né? Apesar da visão que eu saí, que minha família aceitou para hoje. Uhum. Vai fazer tudo é certo, ela fala assim: ah, eu vou para tal lugar, vou fazer uma entrevista de emprego. Aí já pensa assim: ah, vou acender uma vela para o santo. E às vezes as pessoas pensam que está longe, mas está aqui meio, está perto. Está do lado da gente. E aí eu fico triste de saber, de ver isso, assim, que minha família não consegue enxergar que isso é uma prisão, que eles estão vivendo Sim. uma prisão. Ali adorando, fazem altar, colocam lá as coisas, vão lá para onde vão, fazem sacrifício, não de criança, mas Sim. galinha, de boi, De de pombo. porco. Porco era muito sacrificado a esses deuses. Sim, e às vezes as pessoas acham que está longe, e aí eu dou graças a Deus por ter me tirado de lá. Sim, amém. Enxergado até que eu creio que minha família um dia teve que enxergar. E vamos continuar orando, irmã Carla, para que em nome de Jesus eles também saiam. E vamos pregar o evangelho. A irmã tem sido testemunha para sua família. E Deus vai, na graça e na misericórdia dele, tocando os corações com o tempo. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor dê tempo hábil para que eles possam confessar Jesus como Senhor e Salvador. É isso. Dentro, irmã Jandira? Uhum. Diz que protegia as vistas, né? Aí depois É. até minha mãe usava óculos, mas a gente não entendia, né? Aí tinha imagem, essa já era de cerâmica, mais bonita, de Cosme e Damião. Como minha mãe teve os primeiros filhos gêmeos, então diz que todo mundo, né, tinha que ter a imagem em casa. E aí colocavam os bala lá, né? Mas era nós que tinha. É que chutavam as balas, né? Porque segundo eles iam vir e chutar as balas. Claro que não, né? Então até
Quebrar uma TV de tubo naquela época é uma realidade, mas quebrar a TV hoje, hein? Preju, hein? Então, o ensinamento era totalmente errado, né? Então, um dia minha mãe fez um encontro com a verdade, Graças a o Deus. evangelho verdadeiro, e ela mesma foi lá e tirou tudo. Amém. Graças a Deus. Dentro de casa, ela mesma desfez de tudo, não precisou ninguém ir lá quebrar, ninguém ir lá fingir que estava limpando, né? Com a palavra de Deus, ela entendeu que Sim. aquilo não era agradável a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Só um minutinho, irmã Carla. O relógio está adiantado 5 minutos, tá? Irmão. Irmã Carla. Uhum. Eles são de Deus. Amém. São de Deus. Amém. Amém. Isso aí. Você vê a paciência que teve, o cuidado que a gente tem que ter, os exemplos da irmã Jandira e outros irmãos, em nome de Jesus, orando, testemunhando, ficando firme, Deus vai dar graça em nome de Jesus. Com o tempo, a gente vai vendo nossa família se convertendo. Essas religiões, esse sincretismo religioso todo que nós falamos e que vocês viram, existem práticas, eu não vou falar de tudo, não dá tempo, irmãos, até porque daqui a pouco minha aula está acabando já, né? Já estão ali me colocando o relógio, me dá 5 minutinhos aí a mais, tá? Tá bom, eu estou brincando. As religiões de mistério, as religiões de mistério, isso aqui, irmãos, não é que todas as religiões fazem isso, tá? Todos os deuses, a adoração de todos os deuses, ela tem isso, mas a grande maioria tem 5 elementos pelo menos. Quais são os 5 elementos? Um ritual de iniciação. Para você iniciar numa religião de mistério, do deus Dionísio, que é o deus Baco, o que se fazia? Se ia para um lugar secreto, para uma sala secreta, derramava-se vinho na cabeça da pessoa e ali se passava uma faca de trás para frente da pessoa. Ou seja, a cabeça da pessoa era talhada e o sangue tinha que escorrer para que aquilo que ela quisesse, ou seja, também demonstrando um voto, uma sinceridade de coração de que ela será adoradora daquele Deus, ela tinha que ser cortada e era um dos rituais que se fazia. Então existiam vários rituais, a maioria dos rituais envolvia-se sangue. Uma das coisas que se fazia no culto da deusa, a primeira deusa que nós falamos lá, Afrodite, era a questão do relacionamento íntimo. As pessoas vinham buscar o quê? Uma resposta, queriam um sucesso para alguma coisa, e as prostitutas cultuais conduziam os homens ali a essas questões envolvidas no quê? No pagamento de dinheiro. Na realidade era uma outra, isso tem outro nome para nós hoje. Então, ritual de iniciação, a maioria das religiões de mistério, elas cumprem. Uma outra coisa, transe. Você lembra do filme lá, o Avatar? Colocaram lá na árvore, de frente da árvore, o ser humano e o avatar, e aí ficam ali as pessoas recitando um negócio, e rodando, para que a mãe Eua, alguma coisa assim, ela possa fazer a transferência da alma daquele corpo para o avatar. E a gente vê aquilo ali, irmãos, o que é aquilo? Aquilo ali é um ritual demoníaco. É um ritual demoníaco de transferência de vida de um corpo criado por Deus, digamos assim, naturalmente, para um corpo artificial. E aí, no futuro, se as coisas assim acontecerem, a humanidade já está preditivamente já instruída que isso é possível. Então, ritual que envolve transe. No transe,
você ouve a voz de um Deus. O Deus falou com você, o Deus te deu a direção. Faça esse negócio, entre nisso que você vai ter sucesso. E olha, está balançando a cabeça que é assim, existe a questão do transe. E nós, irmãos, eu acho bonito, irmão, a vida cristã. A vida cristã, irmão, é uma vida de você se humilhar diante do seu Senhor, e você chorar e falar, papai, meu pai. Igual a Letícia cantou aqui, com o Valdilson, né? Tão bonito, né? A um cantando, aí é bonito ver a Letícia olhando, cadê o pai? E o pai, de repente o pai aparece. E a gente se emociona com essas coisas. Cadê o nosso pai? Nosso pai está esperando, irmão, a gente clamar. Pai, não estou conseguindo, me ajuda. E Deus faz o quê? Conforme eu falei na quarta-feira, em Esdras, Deus se move pelas nossas orações. Acho que é 9:6, se eu não me engano, é 6:9. Depois você dá uma consultada lá, tá bom? Outra coisa que tem nas religiões de mistério, danças. E aí você vê muita gente dançando. E hoje em dia, irmãos, o que mais você vê por aí, até dentro da igreja, né? O povo dançando que você não sabe se aquilo é uma dança de igreja ou de outra coisa. Não é bem parecida as coisas assim? E entenda bem, eu não estou falando mal, irmãos. Eu estou pensando na prática à luz da palavra. Tem pessoas que fazem isso, a gente tem que respeitar, é a crença dela, nós respeitamos, mas biblicamente falando, aí a pessoa dança, aí você já viu o que acontece quando alguém dança. De repente uma mulher dança de forma sensual e um homem perde a cabeça. Entende? Dança fazia parte dos rituais dessas religiões de mistério. A religião de mistério também envolvia uma questão de máscara. Coloca-se a máscara, sai o Valfrido e entra a entidade. Esse era o sentido de ser mascarado. Você sai, e o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, em Romanos, capítulo 12, que o amor não seja fingido, o amor não seja de hipocrisia, o amor não seja de máscara. Você tem que demonstrar o amor com a sua cara nua e crua. Porque é através da sua cara, desculpa usar assim essa expressão, mas é através do seu rosto que as pessoas vão ver Jesus através de você. Então deixa, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim através do quê? Através dos atos de bondade, das coisas que eu faço. O irmão Helder falou aqui, se você não assistiu, assista a mensagem de quarta-feira, a doutrina da piedade. Viver uma vida de piedade é ter ações que culminam e coincidem com uma vida de alguém que é salvo em Jesus Cristo. Não pode ser uma vida mascarada. Então, sai eu e entra o demônio. Aqui não cabe demônio, só cabe Deus. Na sua vida também, só cabe Deus, né? Outra coisa que é importante dentro das religiões de mistério, sigilo. Nós estamos fazendo aqui, mas não fala para ninguém não. Tem que ser um negócio meio secreto aqui. Top secret, né? É uma coisa que fica ali, entre você e a pessoa. Mas e aí, conta aí como é que foi. Não, você vai ter que ir lá e... Irmão, imagina só, você vai ter que ir lá e fazer. Aí você imagina a situação. Uma das coisas, preste atenção no que eu vou te dizer. Pessoas do mundo todo, quase que do mundo todo, vinham para Corinto. Como que é lá na igreja de Corinto? Rapaz, você precisa ir lá conhecer. Mas como que é? Eu fui lá buscar a Deus e lá tem 1000 prostitutas. Vai lá que você vai saber. Segundo alguns historiadores, a cidade de Corinto não era uma cidade conveniente a um homem visitar. Existia uma expressão chamada corintiazomai. E quando essa expressão era colocada para alguém, era quase que um xingamento. Era dizer que a pessoa era promíscua. Existia uma expressão também, segundo os historiadores, que se dizia o seguinte, moça coríntia. Quando se falava que a moça era coríntia, significava que a pessoa era uma pessoa muito promíscua. Os rituais que envolvem, irmãos, principalmente questões que são muito importantes à luz da palavra do Senhor, a união de um homem e de uma mulher, do modo certo, do modo correto. Aí o sigilo, você quer saber como é? Vai lá para você entender. E aí o que acontecia? Curiosidade? Curiosidade mata. Iam lá e saíam de lá com doenças venéreas. Até hoje, né? Eu quero só relatar para você,
pensando aqui, ó, pensa comigo, ó, só para você entender, ó. Nós falamos, esse é o pano de fundo, a igreja, a cidade de Corinto, o que Paulo escreve. Agora eu quero mostrar para você o pano de fundo do pano de fundo, mais fundo ainda, de onde o apóstolo Paulo escreve duas cartas importantes para o povo de Deus. Ele escreve de Corinto, ele escreve Romanos, que é a carta da santificação. Quando você lê Romanos, eu não vou ler por conta do tempo, mas quando você lê Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32, irmãos, parece que o apóstolo Paulo está falando de hoje. O homem, ele deixou o uso natural da mulher e eles se infamaram em sua própria dissolução. Homem com homem, mulher com mulher, e a coisa está assim generalizada. E eles estão recebendo nos seus próprios corpos a justa paga das suas ações. Parece que é o jornal de hoje. Mas por que Deus levou o apóstolo Paulo para Corinto? Para ele ver aquela devassidão toda e ele escrever para o povo de Roma, provavelmente porque Paulo em Corinto encontra duas pessoas que vêm de Roma, que é Áquila, se eu não me engano, são duas pessoas lá, esqueci o nome delas agora. Ele encontra essas duas pessoas e de lá ele escreve. Também o apóstolo Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas Tessalonicenses eu quero ler com você. 1ª Tessalonicenses 4, verso 3 ao verso 8. 1ª Tessalonicenses 4, verso 3 ao verso 8. O apóstolo Paulo vai escrever, irmãos, tendo tudo isso na visão dele. Toda essa promiscuidade, toda essa questão dos deuses. Agora, quando ele escreve 1ª Tessalonicenses, ele vai ser muito específico aqui. E ele vai dizer, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vocês abriram aí, 1ª Tessalonicenses 4, 3? Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que vos abstenhais do quê? Da prostituição, ou da fornicação, ou da porneia. Relacionamento íntimo fora do casamento, relacionamento íntimo de forma errada. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Cada um saiba possuir o seu vaso representando o corpo de uma mulher, a escultura do vaso representando uma mulher. Cada homem saiba possuir a sua esposa, mas de um modo certo, com honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ninguém tem tradução diferente desse texto aí em alguma Bíblia? Ninguém oprima, versículo 6, tem tradução diferente? Tem uma tradução que diz, ninguém defraude a seu irmão em coisa alguma. A palavra defraudar significa, ela vem de uma palavra que é avareza, da raiz da palavra avareza, pleonexia. A pleonexia significa eu, através dos meus bens materiais, querer ganhar vantagem sobre alguém e pedir, em troca de dinheiro, sexo. O que o apóstolo Paulo viu de devassidão, talvez, dentro da igreja? Irmãos, os pastores, não sei se não têm coragem de dizer, ou não gostam de falar disso, talvez, em público, que está gravado, inclusive. Mas o que ele está querendo dizer? Que ninguém, irmãos, por ser rico, vai oprimir a seu irmão e pedir favor sexual para alguém. Deus não se agrada disso, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito. Se sois guiados pelo Espírito Santo, vocês são filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus vai fugir dessas coisas. O apóstolo Paulo está olhando para o povo a quem ele escreve, e é o povo que vivia numa prática imoral, imunda, conforme os antigos, ou seja, conforme o costume antigo. E por que ele escreve Romanos? Porque Romanos é a carta da santificação.
Romanos é onde nós encontramos, irmãos, o ponto mais alto da doutrina da justificação de Deus. Em Cristo Jesus Ele nos justificou, em Cristo Jesus Ele nos livrou. E aí o que vai acontecer? Esse Deus, e aí faz sentido você entender, né? Esse Deus, Ele opera todas as coisas. Agora, a quem você vai recorrer na hora que você precisar de direção? A quem você recorre? Ao Deus A, ao Deus B, ao Deus C, ao Deus E, a todos eles ao mesmo tempo? Para não ter dúvida, vou sacrificar para todos eles. Nós adoramos um único Deus. E é esse Deus, irmãos, que faz uma obra maravilhosa no seio da igreja. Ele distribuiu, que é o que nós vamos ver a semana que vem, e você está convidado para ver a semana que vem, para você entender isso. Nós que éramos escravos, aqueles que eram escravos de vários deuses, para várias operações, nós temos tudo isso num único Deus. O Deus eterno, o Deus que nos ama, o Deus que não suga de nós, mas dá para cada um de nós. Amém? Dúvidas, perguntas, anseios? Meu tempo acabou. Rapidamente, Milton. Também. Ele cita assim no versículo 8 que o solteiro e as viúvas seria bom que ficassem como eu, mas cada um tem que ter o seu dom, casa, se é melhor casar do que casar. É melhor estar casado do que fazer coisa errada. Agora, se você pode ficar de boa, digamos assim, entre aspas, de boa, fique de boa. Não faça a coisa errada, tanto de um lado quanto do outro. A Deus ninguém engana. É verdade, tá bom? Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho disso na outra semana. Eu ia fazer um panorama geral, mas eu vou fazer na semana que vem, para completar essa parte, a gente entrar lá no que são os dons espirituais. Convido você para estar aqui, irmãos. Venha, traga mais alguém e leia o capítulo 12 de 1 Coríntios. Pergunto para você e quero deixar na sua mente. Durante a semana eu vou tentar colocar no grupo da igreja algumas coisas para despertar você aí para algumas realidades. Qual é a diferença entre talento e dom? Você sabe dizer? O que é um dom? O que é um talento? O que é um dom espiritual? Venha semana que vem e nós vamos aprender juntos para a glória de Deus. Oremos? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por essa aula, pelo ensinamento da Tua Palavra, por esse pano de fundo, Senhor Deus, aqui mostrado aos Teus filhos, mesmo que de forma superficial, mas dá, Senhor Deus, já um bom entendimento para que nós, ó Deus, possamos olhar com muito mais dedicação esse capítulo 12 e outros textos que nós olharemos sobre os dons espirituais. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja, tanto quanto o Senhor já tem abençoado, capacitando cada um de nós a realizar a obra do Senhor com amor e alegria. Pedimos Sua bênção em nome de Jesus. Amém.